Chegou quinta-feira, e quinta-feira é dia do quê? É no quadro Crescer e Conquistar, com o coach Anderson Cristofoletti. Anderson já está por aqui. Tudo bem, Anderson? Como vai? Boa tarde. Tudo bem, Jorge? Boa tarde, ouvintes. Feliz por mais uma quinta-feira estarmos aqui juntos falando um pouco, né? Hoje falando um pouco de pessoas, né? De gente, falando um pouco de tudo isso que compõe essa surpreendente relação entre as pessoas. Gestão de pessoas, né? Esse campo das relações humanas, né? Essa interatividade, nós vamos tratar desse assunto, da família, né? Da família, enfim. Gestão de pessoas hoje é o tema. Isso, Jorge. Por que nós trouxemos esse tema tão importante? Porque é um assunto que todos deveríamos refletir, né? Essa relação entre pessoas. Porque pessoas estão em todos os lugares, Jorge. Elas estão em casa, elas estão nas ruas, elas estão juntas no trabalho, elas estão juntas, né, num convívio social, na escola, em todos os lugares nós encontramos. E acaba sendo necessário nós cuidarmos desses relacionamentos, nós cuidarmos das relações interpessoais para que nós possamos aí produzir. Porque você percebe, Jorge, que são as pessoas que geram para nós prazer, são as pessoas que geram para nós alegria, são elas que dão sentido muitas vezes à vida, não é assim? Como é gostoso a gente ter os filhos e olhar, eles acabam, né, sendo a flor do nosso jardim, não é assim? Eles dão sentido às nossas vidas. São as pessoas que nos enriquecem, Jorge. São as pessoas que nos pagam. Somos nós que pagamos pessoas. Olha que mundo, que universo extraordinário. Mas a grande questão é por que nós damos tão pouco valor aos relacionamentos ou não investimos tanto quanto deveríamos investir nos relacionamentos. Por que nós brigamos tanto, Jorge, com as pessoas, principalmente com as pessoas que nós amamos? Você já parou para pensar que se as pessoas são vamos dizer, o caminho ou o fruto dos maiores benefícios que temos durante a nossa vida, por que é que nós, né, investimos tão pouco em aperfeiçoar os relacionamentos e ao mesmo tempo brigamos tanto com as pessoas, principalmente com as pessoas que nós amamos? Você já parou para pensar nisso? É um bom questionamento, é verdade, né? E uma das coisas é que às vezes as pessoas reclamam de não ter amigos, reclamam de não conseguir muitas vezes conviver em grupo, mas eu chego a uma conclusão que nós somos os únicos culpados por vivermos sozinhos, né? Aqueles que são que têm uma vida de solidão, normalmente é lógico que é necessário um estudo de caso, mas na maior parte das vezes é o culpado por viver sozinho, por não conseguir relacionar. Existem coisas dentro delas, pensamentos, atitudes e tantas outras coisas que estão ali no mindset, né, na mentalidade, que acabam afastando as pessoas, acabam colocando elas para longe e não atraindo. Existe muita gente que vive se excluindo dos grupos, se afastando de grupos sociais, como você está falando? Isso, Jorge. Acho que duas coisas a gente precisa avaliar. Existem aquelas pessoas que realmente elas têm atitudes que por uma questão de decisão querem afastar as pessoas, e existem outros que, claro, podem ter algum trauma, algum problema psicossomático, alguma coisa dentro dela, é muito introvertida, medo e tantas outras coisas que acabam por si mesmo se afastando das pessoas, né? Então a gente precisava avaliar essas duas pontas, mas a quantidade de pessoas que tem medo de se relacionar ou não se relaciona por introversão é muito grande, Jorge. E nós somos muito procurados nessas questões, porque pessoas, elas, por exemplo, têm a oportunidade de atingir um cargo de liderança, mas elas acabam tendo medo por não se relacionar bem com pessoas, por não conseguir liderar pessoas. É algo que afasta muitas pessoas. Só para você ter uma noção, existem pesquisas que apontam que 80%, nós já falamos sobre isso, do sucesso na vida da pessoa está ligado ao quê? Ao quociente emocional. E o que acontece? Muitas pessoas, elas são super inteligentes, são dotadas de capacidades para determinados cargos, mas ela não tem essa inteligência emocional, ou não tem dela essa força emocional que leva ela a liderar, que leva ela a ser uma pessoa carismática, uma pessoa que junta pessoas, que forma um time
e isso acaba afastando ela desses cargos de liderança, para você ver o tamanho da necessidade de discutirmos isso, das pessoas se melhorarem. Mas tem alguns treinamentos que a gente faz, Jorge, que classificam as pessoas em 3 grupos, né? São três classes de pessoas, para você ter uma noção. E aí a gente pode se avaliar, a gente, né, faz uma autoavaliação agora de qual nós pertencemos. E nós não estamos falando de classe social, né? Não é o recurso financeiro, não é aonde você nasceu, o seu status. São classes realmente emocionais, classe de uma avaliação interna, né, do seu emocional e das suas atitudes. As pessoas de terceira classe, Jorge, são aquelas desmotivadas. Você já viu gente desmotivada, não? Descontentes, tem muita gente, né? pessimistas, aquelas chatas, aquelas Negativistas, encrenqueiras, né? É. Tudo não vai dar certo. Aí a gente costuma dar um apelido para ela, né? A gente chama elas de galinha de Angola. Você já viu as galinhas de Angola? Por né? quê? Por quê? Porque você chega perto delas, começam a gritar, né? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Legal. E aí a gente não gosta de ficar perto dessas pessoas. Essas pessoas nos causam, assim, uma angústia de estarem perto delas. E são pessoas que têm essa personalidade, têm esse perfil, andam desse jeito. E acabam, assim, as pessoas não querendo estar perto. Elas, pelo seu comportamento, por essas atitudes, acabam afastando as pessoas de perto delas. Aí tem as pessoas de segunda classe. As de segunda classe são aquelas que flutuam em sua personalidade. Tem até um ditado popular, né? Desculpa as Marias, mas são aquelas Maria vai com as outras, sabe? Ora ela tá bem, ela tá perto de quem tá motivado, ela tá motivada. Aí de repente ela chega perto de uma galinha de Angola, né? De uma pessoa de terceira classe, ela já também se desmotiva. E a tendência muitas vezes é mais pender para o lado de quem é desmotivado do que de quem está motivado. A gente conhece essas pessoas de segunda classe, Jorge, em pequenos grupos. De repente você está ali, traz uma nova meta, traz um novo objetivo. Essa pessoa diz para você assim, olha, não, legal, muito bom, estou com você. Mas de repente a galinha de Angola começa a trazer o relatório pessimista. Aí ela lembra e fala assim, nossa, é verdade, eu acho que não vai dar certo. Então ela flutua na sua decisão, ela não tem uma personalidade própria de motivar, mas ela também não está lá naquele nicho de pessoas que são desmotivadas. Eu costumo chamar essas pessoas de camaleão, né? Ela se molda, né, ao padrão, se adapta às situações, né, que se apresentam. Então essas são as pessoas de segunda classe. Então a tendência dessas pessoas, ela deve buscar, se ela tem se ela se percebe desse jeito, ora ela tá bem, ora ela tá ruim, ora ela quer andar com galinha de Angola, ora ela não, ela quer coisas grandes, coisas maiores. Ela tem que buscar trabalhar o seu mindset. Há quem diga que as de terceira classe não tem jeito, Jorge, né? A não ser que haja um forte impacto emocional, nasça de novo, resolve o problema, não né? Tem jeito, né? Não tem jeito. Dizem né, que não tem jeito. Eu acredito nas pessoas, né? Todos podem, em algum momento da vida, ter um start que mude a sua personalidade, que queira buscar um novo caminho e mudar a sua história. Mas tem quem não acredite nisso. Agora as de terceira classe não, as de terceira classe elas são ensináveis. As de terceira classe elas são pessoas que se você trouxer para perto e cuidar por um tempo, elas vão ficar bem, elas vão se transformar talvez até em pessoas de primeira classe. As pessoas de primeira classe, Jorge, nós consideramos que são aquelas motivadas, aquela que não tem tempo ruim para elas. Todos querem estar perto, as pessoas são apaixonadas por elas e nós chamamos elas de águias, né? Porque você encontra com elas, estão sempre voando em lugares altos, elas estão sempre compromissadas com coisas grandes, elas estão sempre pensando, enquanto está todo mundo falando de crise, está todo mundo reclamando da situação, ela já está encontrando uma solução e ela já está motivando as pessoas que estão ao redor para também subir a montanha, né? Para também alcançar esses lugares altos. Então não tem tempo ruim para essas pessoas, elas são encontradas olhando com outra perspectiva as situações. E normalmente essas são as pessoas que dominam, que ganham mais nas empresas, que são mais felizes nos seus lares. São essas que nos grupos de amigos são encontrados com bastante amigos, porque acabam as pessoas querendo ficar perto dela. Normalmente são mentoras, são consideradas exemplo
de vida. Ou seja, é normal que essas pessoas de primeira classe marquem a história. Alguém escreva sobre elas, alguém, né, façam algum relato sobre ela, traga a biografia dela. Normalmente essas pessoas são encontradas realmente alcançando sucesso, alcançando coisas grandes. E aqui vem a reflexão para que nós possamos nos avaliar. Como que nós estamos atuando hoje no papel da nossa vida, na história da nossa vida. Nós estamos escrevendo uma história onde as pessoas nos amam, onde somos pessoas fáceis de se lidar, Jorge? Ou temos sido essas pessoas de terceira classe, desmotivada? E isso a gente pode levar para dentro de casa, Jorge. Para dentro de casa. A gente trabalha muito com aconselhamento familiar. Muitas vezes nós encontramos homens, por exemplo, que trazem um relato que não querem ficar em casa porque a mulher é aquela que reclama demais, é aquela que só consegue olhar para os defeitos, para os problemas. O marido chega em casa, aí vem aquele rol de problema, aquele rol de dificuldades, e aí olha para tudo aquilo e fala, não quero ficar na minha casa, quero sair. E às vezes as crianças, a gente conversa com muitas crianças, com muitos jovens, adolescentes, que não vê a hora de sair de casa, porque a casa se transforma num ambiente, né, onde as pessoas que ali compõem, às vezes é a mulher, às vezes é o homem, mas são pessoas desmotivadas, pessoas descontentes, pessoas que estão num alto nível de estresse, alto nível de perturbação mesmo, que os jovens e as crianças não querem ficar, e elas querem ir para a rua. E aí lá na rua ela encontra quem? Né? Normalmente encontra o amigo, que muitas vezes andando por caminhos errados, mas é o amigo legal, é o amigo que ouve, é o amigo que conhece, né, os gatilhos atenção, emocionais, né? dá atenção, dá para ele, né, tudo aquilo que lhe falta. E de repente essa criança, esse jovem vai para um caminho errado. Por quê? Porque não encontrou dentro de casa essa pessoa de primeira classe, não encontrou pais de primeira classe, pais ali que traga essa palavra de confiança, que também aperta na hora que tem que apertar, né? Chama a atenção na hora que tem que chamar, mas está junto, está perto, é carinhoso. Esses dias nós fizemos uma experiência na igreja, fizemos uma escola bíblica de férias com mais de 60 crianças. E uma das atividades que falamos sobre relacionamento é que também os filhos tinham que expressar o amor aos pais. E pedimos para que as crianças ligassem para os seus pais e tivessem 1 minuto de expressão de um ato de afeto, amor, carinho, uma palavra de motivação aos pais. E quase todas a gente deixou no Viva Voz para a gente entender qual era esse relacionamento das crianças com os pais, até para que a gente pudesse, de alguma forma, ajudá-las. E foi incrível, Jorge, porque algumas, a menor parte, é aquela que foi recíproca. A hora que a criança virou e falou assim, pai, eu te amo, eu também te amo, filho, foi uma coisa natural. A minoria. Uma grande minoria, o pai já perguntou, o que você está querendo? Não é? O que você está querendo? Né? O que está acontecendo já? Tá acontecendo. Porque você percebe que parece ser essa relação de afeto, essa relação de carinho, uma questão de troca, né? Então, eu te dou carinho, mas você me dá alguma coisa. Barganha. Uma barganha, né? Uhum. Então, e uma parte também assustadora de quantidade de crianças que, quando ligou, o pai ficou sem palavras. Ele não conseguia trazer de volta uma palavra de afeto. Então, o silêncio, sabe aqueles minutos de silêncio? Tá tudo bem, filho. Um bloqueio. Tá acontecendo alguma coisa? Não, também te amo. Aí você percebe que foi difícil começar uma construção de afeto, porque provavelmente não é o natural daquele lar. Não é o natural naquela casa. E aí eu pergunto, essas pessoas que de repente não conseguem amar nem as pessoas próximas, que expressar amor e ter um bom relacionamento nem com as pessoas próximas, como que deve ser o convívio no trabalho? Como deve ser o convívio, né, em outros grupos sociais, Jorge? Possivelmente são pessoas vivendo em uma multidão, mas solitárias, né? Expressando ali muitas vezes um sorriso, uma conversa, mas não se tem intimidade, não se tem aquela possibilidade de você se abrir, contar os seus problemas, ter aquela amizade mesmo, né? Que acaba levando até as pessoas uma entregar a vida pela outra, né?
Então, esse é um relato. A gente até trabalha dentro do projeto com empresários a respeito de gestão de pessoas. Mas quando nós vamos falar, Jorge, sobre gestão de pessoas com empreendedores, com empresários, normalmente eles querem técnicas para persuadir funcionários, técnicas para persuadir clientes, né, técnicas e habilidades para negociar com fornecedores. Normalmente o objetivo, né, nesses treinamentos, né, se abrem para esse sentido, mas eu sempre começo a colocar que a primeira pessoa a ser trabalhada em gestão de pessoas é a pessoa do empresário. E eu sempre trago isso para quando nós vamos tratar sobre relacionamento. Eu sou a pessoa mais difícil de liderar, né? Porque começa em mim, tudo começa em mim. Eu tenho que primeiro olhar para mim e querer que aconteça no outro o que está acontecendo em mim, né? E aí, se a gente for para o lado bíblico, então nem se fala, no segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não tiver amor por mim, se eu não tiver uma habilidade dentro de mim de eu me dominar, um controle emocional, se eu não tiver dentro de mim uma expressão verdadeira de quem eu sou, e isso ser bom para as outras pessoas, tudo vai ser apenas técnica, tudo apenas vai ser uma organização fantasiosa e não real e verdadeira do que tem que ser. E nesses testes, muitas vezes a gente chega pro empresário, pro patrão, né, que normalmente é o patrão, e nós perguntamos para ele se ele é uma pessoa fácil de se lidar. Porque tem pessoas que não é fácil de se lidar, né? Ouve muito pouco. Se ela exerce uma liderança de motivação, apoio, suporte às pessoas próximas. E nessas pesquisas que você faz, nessa pergunta que você está dizendo aí, que faz para o empresário, eles manifestam isso naturalmente? Jorge, eles é muito informam difícil. isso? Não, ou eles se fecham? Muito difícil. Normalmente, nós fazemos ter uma ferramenta que a gente aplica nas 7 gestões, né? E 10 perguntas de cada gestão. E na hora que chega nessa, normalmente é a melhor avaliada por eles. Às vezes chega 9, 10 de avaliação, porque eles olham para eles mesmos e se sentem as melhores pessoas do mundo. Mas aí eu brinco aqui, porque as perguntas, elas são perguntas realmente que é difícil a gente olhar para nós e enxergar defeito. Se eu falar para você assim: Jorge, me fala 5 defeitos seus, você vai parar e vai pensar, e vai pensar, e vai pensar. É difícil encontrarmos defeitos. Mas aí eu brinco com ele, assim, agora, para ver se essa avaliação sobre a sua personalidade, sobre quem você é como líder e como você age como um gestor, faça agora a pergunta para aqueles que convivem com você. Mas não faz na frente deles não, né? Faz anônimo, para que eles escrevam isso para sua família, para os seus empregados, para o componente lá do seu grupo social, do seu time, do seu grupo de trabalho de escola, e depois pegue o relatório e utilize essa crítica, porque acaba sendo um feedback de crítica, como uma consultoria de vida gratuita, né? Ali vai te dar o norte de onde você tem que melhorar, se você é realmente... Isso traz uma leitura fidedigna mesmo? Jorge, traz um raio-x mesmo? Jorge, importante a gente ressaltar que as pessoas que convivem conosco, que nos conhecem, ou pelo menos que convivem com os nossos comportamentos. Exatamente. E se a gente parar para ouvir, na empresa, nos treinamentos, nós chamamos isso de feedback 360, né? Então a gente pega todos aqueles que compõem são os nossos líderes, o nosso liderado e os nossos pares, e ouvimos o que ele tem para dizer a nosso respeito, pegamos essa avaliação e nós temos aqui um diagnóstico de quem somos de verdade aos olhos das pessoas. Porque às vezes nós somos boas pessoas aos nossos olhos. Somos boas pessoas na nossa personalidade, mas às vezes nós estamos machucando as pessoas ao nosso redor. Às vezes nós não somos, porque cada ser humano é dotado de personalidade, de sentimentos. Existem lá as escalas de necessidades que nós temos que cumprir um para com o outro, mas quando nós temos a intenção, principalmente de nos melhorar, trazer para fora a melhor versão de nós temos que parar para ouvir as pessoas. Isso é gestão de pessoas, isto é liderança, isto é eu querer alcançar mais resultados, porque se eu sei que alegria, recurso, prazer estão nas outras pessoas e elas podem me dar isso, quanto melhor eu for, mais eu alcançarei desses resultados. Então tem muitas pessoas, Jorge, sofrendo porque não sabem lidar com pessoas.
Tem muitas pessoas que podem estar nos ouvindo agora, se sentindo solitário em meio a uma multidão, mas porque não consegue muitas vezes expressar a sua melhor versão. E aí, talvez, né, não seja uma mudança muito extraordinária que ela precisa fazer. Talvez é parar para ouvir o que o outro tem a dizer. Talvez é começar a dizer o que o outro precisa ouvir, não o que você quer falar, porque é muito importante isso. Né? Tem um ditado que diz: uma palavra certa na hora errada estraga tudo, não é? Sim. Uma palavra errada na hora certa estraga tudo. Então nós temos que achar as palavras certas para os momentos certos. Então saber o que falar e falar as coisas importantes é fundamental. Quando a gente vai para a área conjugal, por exemplo, fazer treinamento, nós entendemos que as mulheres elas acabam sendo mais emocionais, auditivas. Elas querem ouvir elogio, elas querem ouvir, elas querem conversar e elas precisam falar, então elas também, né, gostam de falar e a gente precisa ouvir. Então as mulheres elas são mais ligadas a isso. Os homens já são mais visuais, eles são levados eles são mais racionais, né, mais planejador, mais organizador, e eles querem falar menos e agir muitas vezes mais, eles querem observar mais. Então se ambos não equilibrarem essas situações, e um entender o outro, e um fazer o que o outro quer, o que o outro necessita, dificilmente esse casal vai ter vitória no seu relacionamento. E às vezes eles demoram para entender isso. E essa química toda é possível? Sempre é possível, Jorge. Se nós entendemos Ela é o papel, imprescindível, né? se nós entendemos o papel do relacionamento conjugal, que é a renúncia, né? Eu renuncio para o meu cônjuge, para minha esposa renuncia para mim. Então, se a gente entender que eu preciso fazer para ela tudo o que ela precisa e quer, e ela precisa fazer para mim tudo o que eu preciso e quero, pronto, está feito a unidade. É lógico que nas suas devidas proporções, é lógico que a gente também precisa dos seus momentos pessoais, mas isso tudo é comunicação, é diálogo. Isso aqui seria assunto para a gente, né, trabalhar um dia inteiro, mas faz parte dessa questão, porque você pode ver, Jorge, que normalmente uma pessoa que não é bem relacionada em casa, ela não é bem relacionada no trabalho, ela não é bem relacionada na escola, acaba tendo, porque é a influência da personalidade, é a influência das suas atitudes, de quem você é. E um diagnóstico como esse pode proporcionar para você uma melhora de vida extraordinária, pode realmente fazer você crescer e conquistar muito mais na sua vida. É muito bom isso, não é, Jorge? Você está tocando um assunto aí que eu tenho certeza que vem ao encontro da necessidade de de muita gente para entender isso, principalmente quando você fala do campo das relações do lar, né, dentro de casa, da convivência com os irmãos, com o marido, com a mulher, com os pais, né? E não tem quem nunca teve nenhum problema. Fala assim: não, nunca tive nenhum problema dentro da minha casa. Todo mundo passa. Nunca né, discuti, entre aspas, com ninguém dentro de casa. Não é verdade? Não é mesmo? Todo mundo passa por esses momentos, Sim, né? Sim. Então é muito bom abordar isso, né? Muito bom, muito bom. Esse tipo de assunto que a gente está falando aqui sobre o quê? Sobre comportamento. Estamos falando sobre mentalidade, sobre como pensar relacionamentos. Então esse assunto é um assunto, Jorge, que normalmente não vem pronto para nós. Não vem no manual, né? A gente nasce e não vem um manual, ó, seja desse jeito. Nós vamos adquirindo conforme a personalidade. Aqui, se a gente puder analisar, por exemplo, que muitas atitudes, elas vêm de berço. Normalmente uma criança que cresce num ambiente que o pai grita muito, a mãe grita muito, é aquele ambiente conturbado, a hora que ele cresce, a tendência de replicar esse ambiente é muito grande. Então, só que é o seguinte, ali, de repente, os seus pais faziam isso, mas conviviam com isso, era outro tempo, né? Um tempo diferente. Hoje, talvez a esposa que você venha, né, se casar ou vice-versa, não vai ter a mesma educação, não vai ter o mesmo berço. E de repente, quando, né, se casa, tá ali naqueles primeiros dias, é tudo mil maravilhas, e depois que um começa a conhecer realmente o outro, aí as personalidades são apresentadas, a tendência de ter um divórcio é muito grande. Tanto é que a taxa de divórcio hoje, ela aumenta absurdamente. Antigamente, até dentro das igrejas que você tinha uma taxa muito pequena de divórcio, nós estamos vendo uma taxa muito grande. Devido ao quê?
a essa falta de estrutura, essa falta de buscar conhecimento em relacionamento. Falta de diálogo? Falta de diálogo, falta de expressão. Né? Hoje os namoros se beijam muito e falam pouco. Depois que se casa, né, se beijam menos e falam muito. Não é? Inverte ou reclamam muito. Ou reclamam muito. Então tinha que ser o contrário, né? Tá namorando, começa a conversar. Né? A gente faz algumas instruções para jovens, né, que estão ali no início do namoro, e a gente diz para ele: vai visitar a casa, né, do seu parceiro, né, futuro parceiro, e verifica como que ele trata a mãe, como que trata o pai, se é uma pessoa trabalhadora, se é uma pessoa organizada, né? A gente costuma brincar assim: veja lá se a sua futura namorada ou futura esposa sabe cozinhar, né? Sabe passar, se a casa dela, o quarto dela é arrumado, né? Porque isso já vai dizer muito dela no futuro. E para a menina a gente sempre fala assim: veja lá se ele é uma pessoa que ajuda o pai e a mãe, uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda, uma pessoa que é educada com os seus pais, é educado com as pessoas nas quais convive, porque a tendência de replicar esses comportamentos no momento do casamento é muito grande. E depois que se casa, é aquela questão: se é um camaleão, né, uma pessoa de segunda classe, ainda eles vão se adaptando. Agora, se for uma pessoa de terceira classe, Jorge, dificilmente a pessoa vai mudar, porque endurece o coração, bate o pé, e a tendência de uma separação, um divórcio é muito grande, tendo em vista essas questões. E assim também é no contexto do trabalho. Às vezes você faz uma entrevista de emprego, a pessoa vem e te traz um currículo fantástico, um currículo maravilhoso, mas a hora que ela entra para fazer parte de uma equipe, devido às personalidades que estão ali, se não for uma pessoa de primeira classe, como nós falamos, se não for uma pessoa de segunda classe que possa se adaptar, dificilmente ela fica no trabalho. Agora, uma pergunta. Você falou sobre a questão da criação dentro do lar, que a criança, posteriormente, vai, quando fora de casa, na fase adulta, vai replicar aquilo tudo que ela aprendeu, que ela conviveu. Se uma pessoa vive dentro de um ambiente como esse, estressante, não tem toda essa estrutura que você está dizendo. Quando ela vai, por exemplo, para o ambiente de trabalho, o ambiente de trabalho tem a possibilidade de mudar esse comportamento dela? Difícil, Jorge. Muito difícil. Uma mudança, numa situação como essa, normalmente ela é ocasionada por uma busca de mudar. Eu decidi que uma autoconsciência e também uma autorresponsabilidade. Opa, peraí. Eu percebi que meus comportamentos estão fazendo mal, então agora eu vou buscar ajuda para isso. E essa ajuda pode ser livros, pode ser treinamentos, pode ser diversos caminhos, mas você decide. Então todos os dias você começa a tomar consciência das suas atitudes e passa a ter uma mudança. Detalhe, Jorge, ninguém muda ninguém. Não adianta você querer mudar o seu cônjuge que você não consegue. Você muda a si mesmo. Se você tenta mudar as pessoas, você só atrapalha as coisas. Acho que é importante tomar consciência disso. Mas você pode, ou normalmente, e isso é uma repetição que você começa a fazer diariamente. Lembra aquela mudança de mindset, mudança de crença, quebra de algumas crenças? Você passa a trabalhar. Esse é o primeiro caminho. O segundo caminho, normalmente, é um forte impacto emocional. Por que o forte impacto emocional? De repente você perde uma pessoa querida, aí você toma consciência do que você deixou de se relacionar e agora você passa a ser uma pessoa melhor. Você perde um emprego que era fantástico por causa do seu comportamento e agora você passa a buscar ser uma pessoa melhor. Então, ou é a repetição por autoconsciência ou um forte impacto emocional que muitas vezes tendem a fazer com que as mudanças aconteçam. Ou num contexto menor, uma decisão. Eu quero ser uma pessoa melhor, vou ver o mundo de uma maneira diferente, vou construir diferente, e aí você tomando essa consciência, você passa a viver melhor. Então, isso é em todas as áreas, Jorge. Em todas as áreas. Nesses dias eu recebi uma história, até trouxe aqui, uma história rápida, mas bastante importante, de um motorista de Uber. Não sei se é verdade o relato, mas eu achei muito o contexto dele muito importante. E diz, né, que aqui nesse contexto que você decide. E você pode ser pato ou águia, que a metáfora é pato ou águia, né? Diz que, né, que a pessoa contando que eu estava no aeroporto quando solicitei um Uber. Então ele se aproximou, a primeira coisa que notei no Uber foi a frase: pato ou águia, você decide.
A segunda coisa que notei foi um carro limpo, brilhante, o motorista bem vestido, camisa branca, calças bem passadas, engravatado, alinhado, Jorge. Aí o motorista saiu, abriu a porta e disse ainda: eu sou o João, seu chofer. Enquanto guarda a sua bagagem, gostaria que o senhor lesse o cartão no qual está a minha missão. Olha só, Jorge, no cartão estava escrito: missão de João, levar meus clientes a seu destino de forma rápida, segura e econômica, oferecendo um ambiente agradável. Fiquei impressionado, diz, né, o relato da pessoa. O interior do carro estava igualmente limpo e João me perguntou: o senhor aceita um café? Brincando com ele, disse: não, prefiro um suco. Imediatamente João respondeu: sem problema, eu tenho aqui uma térmica com suco normal, também diet, também tenho água. E ele também disse: se quiser ler o jornal de hoje, tenho aqui, ou tenho algumas revistas, o que preferir. Ao começar a corrida, João ainda lhe disse: essas são as estações de rádio com o repertório que elas tocam. Como se já não fosse muito, Jorge, João ainda pergunta: a temperatura do ar-condicionado está boa? Quer que eu vou conversando contigo ou prefere ficar em silêncio? Olha que diferença, né? Sim. Do que a gente está acostumado a ver. Tratamento, né? E aí, né, foi perguntado a João: você sempre atende seus clientes assim? Não, ele respondeu: não sempre. Somente nos últimos 2 anos. Meus primeiros anos como motorista, passei a maior parte do tempo me queixando, igualmente como os outros motoristas. Um dia ouvi um doutor especialista em desenvolvimento pessoal. Ele escreveu um livro chamado Quem Você É Faz a Diferença. E ele dizia: se você levanta pela manhã esperando ter um dia péssimo, certamente você terá. Não seja um pato, seja uma águia. Os patos só fazem barulho e se queixam. As águias se elevam acima do grupo. Eu estava todo o tempo fazendo barulho e me queixando. Então decidi mudar minhas atitudes e ser agora uma águia. Olhei para os outros parceiros e vi motoristas sujos, motoristas poucos amigáveis, clientes insatisfeitos. Decidi fazer uma mudança. Como meus clientes responderam bem, eu fiz aqui algumas mudanças, disse João, né? No primeiro ano, como águia, dupliquei meu faturamento e este ano já quadrupliquei. O Senhor teve sorte de tomar o meu serviço hoje, disse ainda João, já que já não fico mais na parada de espera. Meus clientes fazem reservas comigo porque gostam de estar comigo. Jorge, João era diferente em seus comportamentos e suas atitudes. Ele oferecia num Uber o serviço de uma limusine. Esse era um diferencial, um carro comum com uma pessoa especial dentro, nas quais as pessoas pagavam mais e queriam estar junto com ela. E assim, Jorge, a metáfora dessa história, verdadeira ou não, não importa onde você trabalha. Se você trabalha no escritório, com manutenção, se é um professor, se é um servidor público, se é um político ou simplesmente uma dona de casa. Você se comporta e tem atitudes que vão fazer desse ambiente diferente ou não. Barulhento, reclamador como um pato, ou, né, grande com grandes coisas, voos, né, grande como uma águia. Como então, uma águia. Deixa essa história aqui também para que nós possamos ser melhores pais, melhor esposo, melhor esposa, melhor amigo, melhor cristão, melhor pessoa. Acho que se formos melhor, Jorge, a gente contagia o ambiente ao redor, transformamos o mundo, começando ao nosso redor, e com isso nós vamos ser mais felizes, certamente, com certeza. A metáfora da águia e da galinha eu conheci, agora a Esse metáfora é do pato da águia. né, da águia e o pato e a águia. É nova, né? É Também nova, eu gostei, por isso nova, eu trouxe. É muito legal, mas se encaixa perfeitamente. Perfeitamente, né, Jorge? Perfeitamente. E a gente pode enxergar aí a atitude, como é importante mudar de atitude, né? Importantíssimo, Jorge. Você muda o mundo no seu entorno, você né? começa mudando, né? Ao seu redor. Às vezes as pessoas... Você teve a iniciativa de mudar. Na realidade, o mundo no seu entorno só seguiu aquele ciclo, não foi? Você que deu start. Exatamente. Às vezes a gente encontra com pessoas que querem mudar o mundo. Eles querem ir para a África, eles querem ir, né, para uma ONG ativista, né, resolver o problema da Amazônia e fazer tantas coisas. Mas daí você olha para dentro da casa dela, tem tanta coisas a serem exploradas ali, tantas coisas a serem conquistadas ali mesmo,
Então comece ali dentro, né? Até a gente até brinca com... Brinca não, a gente passa uma direção para jovens e adolescentes também que querem um futuro maior. Comece arrumando a sua cama todos os dias, né? Que é o lugar que você passa 8 horas e você já cumpre o primeiro objetivo e todo mundo ao seu redor já começa a ficar feliz e alegre com você. Já é um primeiro passo. Legal. Hoje, portanto, tivemos gestão de pessoas como tema, né? A temática de hoje aqui no Crescer e Conquistar com o coaching Anderson Cristofoletti.